Graça e paz, igreja. Espero que todos tenham passado uma noite de Réveillon muito bem, na presença do Senhor, com bastante oração e comida também, né? Porque a gente sempre arruma um motivo para comer. A comida é sempre muito bom. Então eu espero que os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui presentes, tenham feito as suas reflexões para que hoje, nesse domingo, primeiro domingo do ano em que nós estamos reunidos e celebrando, né, que a gente já tenha em mente os nossos planos, né, porque a vida continua, né. No domingo passado a gente falou de deixar tudo acontecer no tempo de Deus, no momento de Deus, mas o pastor, na hora da palavra, ele falou algo que completou muito bem, que a gente não sabe os nossos minutos, né? Mas a gente tem que sempre planejar, se organizar, estar preparado para as coisas boas e as não tão boas que possam vir. Então, planejar, orar, pôr os nossos joelhos no chão e entregar as nossas vidas ao único que é digno de receber todo o louvor e adoração. Não é uma leitura, mas eu queria iniciar o culto. Eu tenho uma Bíblia online no meu celular e todo dia eu recebo um versículo, alguma coisa, e eu achei bem interessante que hoje veio uma palavra que está em João 15, 5, que é: eu sou a videira e vocês são os ramos. Então está iniciando um novo ano, 2021. Vamos colocar, né, todas as nossas vontades, os nossos planos diante do pé de Jesus e vamos florescer conforme a vontade dele, né? Ele vai aparar, ele vai tirar as folhas secas, né? E a gente vai se tornando forte, que seja um ano de renovo mesmo, né? De saúde, e que a gente possa cada dia mais entender os propósitos dele na nossa vida, na nossa família. Amém? Então eu gostaria que todos que estivessem aqui presentes ficassem de pé, você em casa, se puder também. Vamos orar. No domingo passado a gente agradeceu pelo ano. E hoje, como um domingo, nosso primeiro domingo aqui reunidos, vamos pedir a Deus, né? O que você mais anseia para este ano? Todos nós ansiamos a vacina e a cura do coronavírus, isso é um fato. Mas e para a tua vida particular, para os seus familiares? É uma porta de emprego, né? É a cura, é a libertação, é a transformação, é uma oportunidade de estudo, é um projeto que você tem de abrir um negócio, né? São tantas coisas que a gente precisa e que é necessária para que a gente se mantenha aí na caminhada. Então, o que você quer para 2021? Né? Quer estar mais próximo da casa do Senhor? Quer ser ali, como também nós falamos muito no domingo passado, quer ser instrumento para a vida de alguém, para falar da palavra de Deus, não perder essa oportunidade de falar de Jesus para as pessoas? Então vamos pedir, hoje nós vamos pedir para que Deus esteja à frente dos nossos planos, amém? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, diante da sua presença, nesse primeiro domingo do ano, Senhor, 3 de janeiro de 2021. Que o Senhor faça, Senhor, os refletirmos a sua vontade. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor só tem o melhor para nós, que o Senhor trilha os melhores caminhos, o Senhor já tem os planos definidos para a vida de cada um que está aqui presente ou está nos assistindo. Mas, Senhor, agora, neste momento, nesse início, nessa oportunidade que o Senhor nos dá de renovação, Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja agora com cada um daqueles que estão nesse momento conosco orando, que o Senhor possa visitar o desejo do seu coração, os seus planos, Senhor, que o Senhor os leve, meu Deus, a certeza de que aquilo que aquela pessoa tem no coração é o que o Senhor tem também, é o que o Senhor deseja, meu Deus. Que o
Senhor abra portas de emprego, Senhor. Que o Senhor traga transformação nos lares. Que o Senhor traga libertação, meu Pai amado e querido. Que o Senhor não deixe, meu Deus, que aquele desejo morra, Senhor. Pelo contrário, que o Senhor venha renovar as forças, faça florescer, meu Deus, o desejo do coração de cada um. Meu Pai amado e querido, Senhor, aquele que quer se casar, meu Deus, aquele que tem o sonho, meu Deus, de se casar, de formar sua família, meu Deus, que o Senhor possa trazer, meu Deus, a oportunidade para esse ano de 2021. Aquela família, Senhor, que tem o desejo de ter um filho, meu Deus, que o Senhor possa abençoar essa família, Senhor, com uma criança, meu Deus, segundo for o desejo do seu coração, meu Deus, que a tua igreja, meu Deus, seja bênção. Bênção, Senhor, para ti, Senhor, que possam entrar pessoas aqui que realmente, meu Deus, precisam, querem, meu Deus, conhecer mais de ti. Que o Senhor venha capacitar, Senhor, as pessoas aqui, Senhor, para que elas possam sim ser reflexo da sua face, meu Deus. É o que nós te pedimos, meu Pai, em nome santo do Senhor. Que 2021 seja um ano, sim, de vitórias para essa igreja, para a tua honra e glória. Amém. Amém, irmãos? Então que esse ano seja um ano de muita vitória, que vai ter muitos testemunhos aqui nessa igreja. Amém? Eu gostaria de convidar o grupo de louvor. Graça e paz, igreja. Um feliz ano novo para todos. Que seja abençoado o nosso novo ano, né? Os irmãos que estão em casa também. Vamos louvar ao nosso Senhor nessa noite. Que durante todo esse ano, conforme a Paula já mencionou, né? Que seja de renovo nas nossas vidas. Vamos deixar as águas purificadoras que vêm do trono do nosso Deus purificar as nossas vidas, renovar as nossas vidas nessa noite. Amém? Amor.
Esse louvor é tão lindo, né? Eu fico imaginando lá nas nuvens, lá no sopro, é muito delicioso, né? Eu vi um testemunho, você bem breve, de uma mulher, ela já era, na verdade, uma senhora, ela deve ter uns 60 anos, né? Eu estava lá na televisão e passou o testemunho dessa mulher. Aí ela fala que ela tinha um vazio, e vai muito de encontro, eu lembrei que passou desse louvor. Que ela ia em vários lugares, né? Onde mandava, ela
um vazio muito grande. Muito grande. O que mandava fazer, eu estava fazendo. Se eu tivesse que subir numa árvore, que o meu vazio, aquela sensação de tristeza, aquele vazio meu, ele seria findado, eu estava fazendo. Então vocês podem imaginar nos lugares onde eu me deparei. E que um dia ela estava passando em frente a uma igreja e tinha alguma coisa lá que falava para ela entrar. Entra aí. Você vai encontrar aí o que você procura. E aí ela entrou e ela escutou falar do Espírito Santo. E que naquele momento ela chorou muito. E ela saiu dali, daquele lugar, sentindo muita paz, porque ela ouviu falar do amor de Deus. E ela falou, é isso que eu quero para mim. E desde aquele dia então, ela não deixou de seguir a Jesus, não uma igreja ou uma placa, mas seguir a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E é muito lindo quando a gente encontra essa paz, porque tem dias que a gente vai estar mais fragilizado, né? Mas o importante é a gente saber quem mora dentro da gente, quem é o nosso amigo, quem é o que nos sustenta. Dias difíceis a gente vai ter, mas a gente tem que ter a certeza de que é desse amor que a gente tem que contar, dessa paz de espírito que a gente tem que buscar. Amém? Amém. E a leitura de hoje, ela é bem breve, e está em Provérbios 16, versículo 3. Posso contar? Quando a Sarina colocar. Ela diz assim: confie ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Amém. Amém. Eu sei que nós estamos em um pequeno número, mas alguém tem algum testemunho que gostaria de contar, algum agradecimento? Quem que está aqui presente gostaria de dividir algum testemunho conosco? Hein? Deixa eu ver. Pessoal dos irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, né? Cultuei ele aqui muito tempo. E aí o Senhor me levou, né? Eu agradeço a Deus porque na semana passada eu estava com um anseio de vir aqui na igreja. Eu estava, Jesus, eu quero ir lá na igreja, eu quero ir lá. Só que aí quando eu desci para entregar a roupa para minha filha, isso foi acho que na véspera de Natal, não sei. Sei que abriu, não foi no domingo ali. E aí eu falei assim, quando eu vim descendo, eu falei assim, Jesus, a igreja está aberta, Senhor. Eu falei assim, eu numa vontade de ir para a igreja, eu nem sabia que estava aberta. Aí quando eu vou descendo, levo a minha filha na casa da minha sogra, quando eu estou voltando, eu olho assim, vocês Maria, tinha uma outra igreja aberta. E eu falei assim, olha Deus, outra igreja aberta, né? E na hora que a irmã estava aqui na frente, estava falando que aí ela não ia atrás de placa, né? Ela ia atrás de Jesus. Eu falei assim, eita Jesus, o Senhor é lindo. O Senhor confirma. Porque quando eu saí de casa, o meu cunhado falou assim, onde você vai? Eu falei assim, eu vou na igreja. Aí ele pegou e falou assim, que igreja você vai? Eu falei assim, eu vou na Batista. Ele, você vai na igreja Batista? Eu falei assim, para mim não importa se é na Batista, na Presbiteriana. Eu falei assim, onde estiver falando de Jesus, ali eu quero estar. Não importa a placa para mim. Eu falei isso, e aí na hora que você começou a falar ali, eu falei assim, eita, Deus, confirmação. Que a irmã acabou de falar. O céu, ele quer ir, né? Não importa a placa, ele quer seguir Jesus, ele quer fazer a vontade de Deus. E aí eu peguei hoje, né? Eu falei assim, antes de vir para cá, eu falei para o meu tio Manuel, tem culto hoje lá na igreja? Ele falou assim para mim, não sei, Vanessa, se tem culto, né? Porque a gente vai ficar sabendo se estiver online, né? Se for online, né? Aí eu falei assim, tá bom então. Aí fui tomar banho.
Aí eu falei assim, Senhor, eu não sei se tem culto, se não tem culto, não tem confirmação de nada, mas eu vou tomar banho. E o meu lugar, é que nem fala, né? O meu culto com Deus é o banheiro. Aqui eu entrei no banheiro. E aí eu comecei a falar para Deus, falei assim, Jesus, eu falei assim, eu vou lá. Se a igreja não estiver aberta, vai estar aberta em algum lugar, mas vai estar. Eu falei assim, Senhor, vai ter alguma igreja aberta, mas eu quero cultuar hoje. Eu peguei e falei assim, porque esse negócio, Senhor, de culto online não é comigo. Eu falei assim, se deixar, a gente já passa o dia inteiro no online, olhando tantas coisas. Eu falei assim, ainda tem que assistir culto online. Aí eu falei assim para Deus, eu falei assim, não, Deus, isso não é comigo não. Culto online não, eu quero ir na tua casa, eu quero estar ali presente com os meus irmãos em Cristo, porque online, se deixar, eu já fico online o dia inteiro. A gente fica vendo, né, ver isso, ver aquilo, eu falei, eu quero estar na tua casa. E assim, eu agradeço a oportunidade, porque as portas estão abertas hoje. Hoje a minha igreja não está aberta, né? Amanhã estará, mas hoje não está. E foi da vontade do Senhor, né? Foi a oportunidade de Deus de estar aqui com vocês, né? De estar cultuando o Senhor. Então, assim, eu agradeço a Deus por isso. Então, é só um agradecimento mesmo, né? Testemunho, se eu tiver outra oportunidade, vocês vão ainda ter oportunidade de escutar o meu testemunho, que é testemunho grande. Eu creio que também tem irmãos aqui que também tem muitos testemunhos, né? Testemunho e experiência com Deus, né? Experiência com Deus que edifica a vida dos irmãos, né? Então, assim, eu só agradeço a Deus por isso mesmo, porque quando você falou ali, eu falei, eita, Deus confirma. Amém? Glória a Deus. Vamos para os momentos de dízimos e ofertas. Meus irmãos, vamos abrir o cantor cristão no hino 395. Os irmãos que estão aqui presentes estejam, né, livres para fazerem as suas ofertas e apresentar os seus dízimos. E os irmãos que estão em casa, né, continuem procurando a irmã Cristi, ainda a irmã Cristiane e a irmã Célia. Amém? Satisfaz, é Ele que cuida da nossa vida, cuida da nossa família, cuida da nossa casa, da nossa vida profissional, relacional, tudo aquilo que a gente precisa e necessita está na pessoa de Cristo. Por isso que eu gosto do que Paulo diz, né? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então vamos cantar esse canto. Riquezas não preciso ter, mas sim celestes bem, nem falsa paz ou bom prazer, por quanto crente tem, eterno gozo no Senhor, por Deus.
Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que nos concedeu de estarmos reunidos aqui em Teu nome. Obrigado, Deus, porque é tão bom quando nós podemos nos unir com o corpo de Cristo e celebrarmos as grandezas do Senhor, celebrarmos a bondade sem fim, a bondade eterna que se estende de geração em geração. E é interessante que essa bondade nos alcança todo dia, porque o Senhor nos permite viver, ó Deus, e se permite nos viver, como o cântico diz, que possamos viver de um modo que lhe dê prazer. Ó Deus, que nós possamos honrar o Teu nome a cada dia, aonde quer que nós estejamos, e tudo aquilo que venhamos a realizar, ou executar, ou fazer, possa ser para glorificar o Teu nome. Queremos te agradecer pela vida dos irmãos que estão aqui, ó Deus, pelos dízimos e ofertas que foram levantados nesta noite, ó Deus, recursos que são, ó Deus, úteis para a manutenção da Tua causa neste lugar. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado, Deus, dado a essa igreja discernimento para podermos fazer uso, ó Deus, da melhor maneira possível, sempre focando no reino do Senhor. Nos ajuda, Deus, para que possamos ampliar mais ainda e encoraja a Tua igreja, Deus, para que possamos entender que agora, mais do que tudo, que a Tua igreja precisa avançar, ó Deus, porque temos a consciência que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, ó Deus, mais uma vez pela vida de todos que estão aqui. Que bom sentir essa alegria, que bom sentir esse contágio que nós estamos tendo aqui um do outro, pela presença do Senhor neste lugar. Mais uma vez nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e desejando mesmo que todos tenham um ano de muitas vitórias. Amém? Eu passo a palavra ao pastor. Obrigada, pastor, por mais essa oportunidade. Que a graça e a paz de Jesus sejam com todos. Sei que eu já cumprimentei a maioria, mas que bom estarmos aqui juntos novamente para celebrar o Senhor. Espero que os irmãos tenham tido uma noite de celebração, de passagem de ano agradável. Não existe coisa melhor. Eu confesso a vocês que eu não tinha muita simpatia por essas datas, tinha um pouco de aversão até por não compreender ainda o real sentido desse momento, né? A essência desse momento. Porque para mim sempre achei uma data comum, até porque aonde eu morava e no meio dos meus familiares não levavam tanto em consideração assim. Mas depois que a gente constitui uma família, Deus nos dá essa oportunidade, a gente vai percebendo o verdadeiro sentido, a verdadeira essência dessas festividades, dessa celebração. É bem dito pela Paula que essa celebração não é só resultado de uma mesa, né, mas naquilo que se constitui ao redor de uma mesa, né? Não só a alimentação, mas também a cumplicidade, o envolvimento, a alegria, um momento onde a gente pode partilhar a fé, partilhar a esperança, porque como nós falamos na semana passada, foi um tempo e tem sido um tempo tão difícil, tão dificultoso, tão estranho, e é justamente isso que a gente precisa fazer: alimentar a fé um do outro, alimentar a esperança, buscar lembrar sempre do outro nas nossas orações, né? Fazer com que esse momento seja um momento útil e seja um momento produtivo. Então eu não tinha tanta relação como eu tenho hoje com essa data. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de participar de mais uma celebração de Natal, ou mais uma celebração de passagem de ano, mesmo sabendo que chegar no dia 1º, eu sei que a fatura do cartão vai chegar no mês, eu sei que a Eletropaulo não vai
esquecer de mandar a conta porque eu tenho que pagar a conta de luz, e eu acredito que ela vai vir um pouco mais alta porque a gente acaba explorando um pouco a luz, né? Que a gente gasta um pouco mais, até por conta dessa celebração que a gente quer realizar. Mesmo sabendo disso, mesmo tendo essa consciência, eu fico muito feliz, porque eu posso estar com a minha família, posso estar com os irmãos, e a gente pode fazer o que eu falei aqui: dividir fé, dividir esperança, dividir a alegria que existe na pessoa de Jesus Cristo, de tê-lo como Senhor da nossa vida, de ter o Espírito Santo, como nós falamos na semana passada, como nosso conselheiro, como nosso encorajador. Quantos momentos a gente pensou em parar no meio do caminho, não sabia se ia para a direita, para a esquerda, para a frente, se dava marcha ré, voltava. A gente ficou paralisado, um tempo de paralisia, mas louvamos ao Senhor pela presença desse Espírito que faz parte diariamente da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa caminhada. Por isso que louvamos a Deus, louvamos a Jesus pela pessoa do Espírito Santo na nossa vida e na nossa existência. Então louvamos a Ele por isso que eu disse que agora eu consigo compreender melhor esse tempo e esse momento, a partir da questão da constituição da família. E eu louvo a Deus, e eu quero pedir a você que você faça isso. Não espere só chegar numa data de final de ano para celebrar, mas celebre diariamente. Celebre ao Senhor a vida que Deus te deu. Porque a gente espera tanto tempo para poder celebrar, espera tanto tempo para poder amar, espera tanto tempo para poder perdoar, espera tanto tempo para fazer com que o relacionamento que foi quebrado com o seu ciclo social, ou talvez até com o próprio Deus, você espera esses momentos. Todo dia é um dia propício e oportuno para você viver de forma agradável e da forma com que Deus espera que você viva. De um modo, como nós cantamos aqui, de um modo que dê prazer ao Senhor. Então, pense, reflita, se envolva, não espere. Eu digo que, de fato, o dia de amanhã não nos pertence, não estamos aqui hoje. Aí talvez você diz: não, mas eu estou imune, né? Eu tenho a marca da promessa. Amém, glória a Deus que você tem a marca da promessa, né? E Lázaro morreu, mas ressuscitou, mas depois de morrer não ressuscitou de novo, não. Ele foi embora, né? Então entendamos isso, que estamos aqui, sim, o Senhor está conosco, nos guardando, nos protegendo, oramos para que isso continue, mas que nós possamos sempre ter a consciência do que o hino do cantor cristão 207 diz: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Paulo disse isso, né? Em 2 Coríntios, se não falha a memória, capítulo 5, versículo 10, que ele fala justamente isso, que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós estamos aqui como representante dele. E é interessante esse negócio de representar um reino. Já viu sobre isso? Todo país tem um embaixador em uma nação, justamente para representar os direitos daquela nação. Então, se você vai nos Estados Unidos, temos que ter um embaixador nosso lá, para resolver essas demandas de problemas que acontecem com algum brasileiro lá. Nós somos embaixadores de Jesus Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E se somos embaixadores, olha que privilégio, ser representante, né? Olha para mim e fala assim: um pecador, falho, que constantemente erra, mas pela graça de Deus nós temos a oportunidade de pedir perdão e recebermos o perdão do Pai, ser olhado pelo próprio Cristo e pelo próprio Deus como representante dele aqui na terra. Então, se aproprie disso, se aproprie, você é um embaixador de Cristo. Onde quer que você esteja, você pode ter certeza que Cristo precisa estar lá, sendo representado pela sua vida. Você é de Jesus, aleluia, amém? Não se preocupe com o que as pessoas, o que as pessoas dizem, falam ao seu respeito, mas se posicione em relação a isso, porque se posicionar é importante. Não adianta carregar o rótulo, como eu disse uma vez no culto de oração, dizer aqui fora que tem água mineral, mas dentro não tem a água mineral, tem outro tipo de líquido lá, outro tipo de conteúdo, mas menos a água mineral. Se a gente é representante, a gente precisa se importar assim, de um modo que lhe dê prazer.
né? Para que você possa de fato dizer, com Cristo estou contente. Riquezas não preciso ter. Isso é só uma atitude de fé que faz com que a gente haja e fale e pronuncie tais coisas. E Deus sabe o que nós precisamos, do que nós necessitamos. Como a Paula bem disse, nós fazemos planos, nós fazemos aqui, desenvolvemos projetos e entregamos nas mãos do Senhor, para que Ele possa estar conosco, para que nossos planos e os nossos projetos sejam bem sucedidos, possam ser realizados. Então, em nome de Jesus Cristo, reflita, pense, entenda que todo dia é dia de vida, todo dia é dia de ser restaurado, todo dia é dia de ser curado, seja fisicamente, seja na alma, seja no emocional, sabe? Todo momento é um momento que você tem acesso ao Pai, pelos méritos de Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia diz lá em Hebreus que Ele é um sacerdote pleno, um sacerdote perfeito. A gente não precisa mais de um sacerdote humano que nos leve até a presença de Deus, né? Jesus Cristo veio e rasgou o véu do templo e hoje nós temos acesso ao Pai pela pessoa de Jesus Cristo nosso Senhor, aleluia. Então que a gente possa viver isso na íntegra. Estava falando com uma irmã ontem, estava dizendo justamente para ela sobre a importância de fazer valer isso, que nós somos representantes desse reino e igreja do Senhor Jesus Cristo, para não perdermos o foco, porque a gente percebe que, pastor, acontece com você, se eu não estiver ali buscando, orando, às vezes a gente perde o foco e pega um caminho totalmente contrário àquilo que Deus quer. Com você também, pastor, sim. E eu não tenho problema nenhum de dizer isso para vocês, tá bom? Porque eu quero que ninguém olhe para mim como um ser ultra mega power perfeito, como diz o pessoal. Não, sou pecador, falho, e preciso também estar tendo essa consciência e essa coerência, para que a gente possa continuar firme, focado no texto que eu vou ler agora, que é o autor e consumador da nossa fé. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Já tive a oportunidade de refletir uma vez nesse texto numa das nossas assembleias, e eu quero conversar com você mais uma vez nesse texto de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 1, versículo 2 e versículo 3, e depois nós vamos orar e refletir naquilo que o Senhor tem para nós. Sabe, de preferência a Bíblia antiga, tá? Se tiver. O texto da palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que é a vergonha, a humilhação, tá bom? Essa palavra significa, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui. Obrigado a Deus pela vida dos teus servos. Obrigado a Deus pelo testemunho dado aqui pela tua serva em relação à necessidade que nós temos de estar juntos, de estar na tua casa. Temos as dificuldades, temos, ó Deus, um limite para a ocupação do espaço, mas nós sabemos, ó Pai, que se dermos um jeito, todo mundo pode estar participando do culto, sim. E nós te louvamos, ó Deus, porque essa igreja, logo que voltou, o Estado nos deu a oportunidade de termos os nossos encontros presenciais, nós já começamos. Ó Deus, obrigado, porque sabemos que é o Senhor que dirige essa igreja, que condiciona os passos
dessa igreja. Por isso que nós te pedimos, Pai, continue falando conosco através da tua palavra. Nós não estamos aqui com outro propósito a não ser, ó Deus, ser ministrados pelo Senhor, ó Deus, e através, ó Pai, da instrumentalidade do teu servo. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha nos esconder da tua cruz, que o Senhor venha, ó Deus, fazer com que a nossa figura ela seja apagada, ela seja neutralizada, para que a figura de Jesus Cristo, o Senhor, seja glorificada. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha, ó Deus, confrontar a nossa realidade, para que possamos de fato viver dias melhores na tua presença. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos e ansiamos no nome de Jesus. Amém. Como nós falamos aqui, nós estamos num novo ano. Glória a Deus, aleluia. Ano tão esperado por todos nós. E para ser mais específico, o primeiro domingo do mês. O primeiro domingo do mês, o primeiro que com certeza de muitos outros, com certeza que o Senhor nos dará e nos permitirá ter em nome de Jesus Cristo. Mas quando nós entramos nesse ano, nós não podemos desconsiderar uma coisa. E quando olhamos para frente, vemos também uma série de desafios que nós teremos pela frente, sim ou não? Muitos desafios. Quando passamos do ano de 2019 para o ano de 2020, nós fizemos uma série de promessas. Você faz isso também? Puxa, eu vou melhorar nisso, eu quero desenvolver melhor nisso, eu quero buscar ter uma comunhão mais profunda. Eu gosto de falar isso, né? Comunhão mais profunda, íntima, verdadeira com o Senhor. Eu vou orar mais, eu vou me envolver mais com os trabalhos da igreja. A gente faz essas promessas, mas muitas vezes no meio do caminho, o que acontece? A gente vai esquecendo uma coisa aqui, esquecendo outra ali, e daqui a pouco a gente percebe que não cumprimos na íntegra aquilo que deveríamos cumprir. Então a gente vai ter uma série de desafios na vida cristã, porque muitas vezes seremos tentados a permanecer na condição que nós estamos e não querer estar na igreja. Vai acontecer isso. Muitas pessoas vão condicionar a sua vida a simplesmente assistir ou participar do culto via online, como a irmã estava falando, mas tem pessoas que não vão querer estar presente para poder compartilhar desse momento tão gostoso que é a presença do outro, mesmo de forma limitada. Então a gente vai ter desafios sim na vida cristã, mas o que a gente não pode perceber é que assim como essa série de desafios que nós teremos também uma série de oportunidades. Teremos desafios também na vida relacional, dentro dos nossos relacionamentos? Sim. Esse ano de 2020 foi uma dificuldade muito grande para muitas pessoas dentro do contexto familiar. Quantas e quantas pessoas estavam não aguentando mais, quantas pessoas deixaram as suas famílias para viver de forma qualquer, absoluta. Quantas pessoas no passado disseram assim: poxa, eu prometo que no ano de 2020 eu vou ser um homem melhor para minha esposa, eu vou ser o melhor marido, eu vou honrar mais a minha esposa. Ou a esposa talvez disse assim: eu vou honrar mais o meu marido, eu vou de alguma maneira orar mais por ele, para que ele possa de alguma maneira ser esse homem que eu espero que ele seja. Desafios. Esses desafios não param, eles continuam, né? Teremos também desafios na vida profissional, porque sabemos que a cada dia as coisas evoluem, tomam uma proporção estranha, totalmente diferente daquilo que a gente vive hoje, porque a cada dia as empresas elas exigem um pouco mais de você, de tempo, de graduação, de conhecimento. Se você não tem, o que acontece? Você vai ficando para trás. São desafios. Desafios também na vida acadêmica, porque também nós seremos exigidos de alguma maneira ter algum curso a mais para poder crescer na vida profissional, como eu disse. Mas também teremos diante de nós, mesmo tendo uma série de desafios, teremos uma série de oportunidades de não também repetirmos os mesmos equívocos do ano que se passou. Se você fizer um retrospecto da sua vida, no final do ano sempre tem esse programa, né? Retrospectivo. É uma análise de todo o ano daquilo que aconteceu. E se nós fizermos uma análise profunda da nossa vida, nós percebemos que alguns equívocos nós cometemos diante das oportunidades que nós tivemos.
E hoje, então, eu digo para você que hoje é uma excelente oportunidade para você rever essas questões e talvez não mais errar, se equivocando diante de possibilidade de acertos que você poderia ter. E eu costumo dizer o seguinte: se eu quero viver algo novo, eu estava ouvindo essa música lá em casa com a minha esposa, a esposa junto comigo. Não dá para ser embalado simplesmente por uma música. Não dá. Você coloca uma música lá, eu quero viver algo novo. Não. Não dá para ser só embalado por uma música. Eu preciso deixar algumas coisas para trás para poder viver algo novo. Principalmente algo que é velho, algo que não tem mais efeito, que de alguma maneira não contribui mais para a minha vida. Né? Então eu preciso deixar alguns hábitos antigos que só geraram peso em minha vida, não permitindo muitas vezes que eu tivesse uma mobilidade maior para que eu pudesse ter um desempenho maior também na vida e na vida cristã. E é interessante que o texto vai falar justamente sobre isso, que existem coisas que são pesos. Ele vai falar aqui, desembaraçando-nos de todo peso. E às vezes o peso é assim, né? Já parou para perceber isso aí? Eu vou ali buscar um pacote de arroz ali nos mercados daquele. Na igreja, pronto, vou ali. Se você vier com aqueles 5 quilos de arroz para passar de uma rua para outra, ele vem e ele permanece ali com 5 quilos. Mas se você andar 1 quilômetro com aquele saco de arroz de 5 quilos, você vai chegar com ele com 20 quilos. Que o negócio começa a entortar teu braço, você não consegue segurar aqui. De tão pesado, mas não tem 5 quilos, não, vai estar parecendo que tem 20. Já usou essa expressão? De tão pesado que ele fica. Então, se nós quisermos de fato viver algo novo, nós precisamos deixar para trás antigos hábitos que só geram peso na nossa vida, não nos permitindo com que eu ande de forma rápida para que eu tenha um melhor desempenho na vida, ou melhor, até também, principalmente na vida cristã. Existem coisas que nos atrapalham na vida cristã, e são pesos, que aparentemente não oferecem nenhum tipo de risco. Já parou para pensar nisso? Mas o texto está dizendo, é um peso. Quando ele fala desembaraçando-nos, então é sinal que é um embaraço, que aparentemente não oferece risco nenhum, mas quando você vê, você está totalmente envolvido, emaranhado nele, e você não sabe como sair de lá. Então o texto, quando fala isso, é justamente por quê? Porque existem algumas coisas que precisam ser retiradas, que aparentemente não oferecem risco nenhum, mas que atrapalham a minha vida e se tornam um peso, para que eu não tenha uma mobilidade melhor para crescer na vida e principalmente na vida cristã. Como eu sempre digo, nada muda. Nada muda se você não fizer pequenos esforços para que isso se torne real e possível. Eu disse aqui no ano passado que às vezes nós achamos que a passagem de ano é um portal mágico, incrível, fora do comum, que você vai passar por ele de um jeito e vai chegar do outro lado totalmente diferente. Nada, irmão. Como eu falei aqui no início, eu sinto muito decepcionar você. A conta da Eletropaulo vai chegar, da Sabesp vai chegar, você vai estar sendo a mesma pessoa, mas é necessário que você desenvolva pequenos esforços para que as coisas venham ser mudadas de forma real e possível. E quando olhamos então para essa carta, que é a carta aos Hebreus, eu costumo dizer que é de Paulo, mas a própria carta não fala sobre o autor dela. Alguns estudiosos falam que talvez esse autor da carta seja Apolo, que é um homem totalmente letrado, né? Eloquente, poderoso nas escrituras, mas a tradição cristã fala muito a respeito dessa carta como sendo escrita pelo apóstolo Paulo. Até pelo linguajar, a forma com que ele desenvolve a escrita. E o objetivo desta carta era o quê? Era assegurar os cristãos judeus
de que a sua fé em Cristo era uma fé correta e uma fé legítima. E além disso, a carta também pretendia prepará-los de que a vida cristã era facilmente compreendida a partir de duas partes principais. A primeira, de doutrina, e a segunda, que se concentra-se na vida prática. Não adianta só saber a doutrina, se não exercer essa doutrina, se não se permitir com que essa doutrina mude a tua vida e gere em você esses pequenos esforços para que você deixe para trás antigos hábitos, como o texto diz, que são pesos, que o texto difere, ele fala peso e fala pecado. Pesos são diferentes, então, de pecados, como ele fala aqui. Se ele fala, então, no capítulo anterior, no capítulo 11, sobre fé, talvez um desses pesos e um desses pecados seja justamente sobre a incredulidade, que muitas vezes consome o nosso coração, consome a nossa vida e faz com que nós não deixemos para trás o quê? Esses velhos hábitos, esses velhos costumes. E é então interessante aqui que adicionalmente essa epístola ou a carta, ela carrega consigo que várias advertências para esses cristãos que eram cristãos judeus, para que eles não retornassem para o judaísmo e o seu sistema de adoração. Porque naquela época muitos judeus estavam deixando o judaísmo de lado, estavam aderindo à fé cristã e estavam tentando de alguma maneira fazer uma inclusão da lei de Moisés, a obra redentora de Jesus Cristo, que era desnecessária, porque a salvação não era mais pela lei, como eles pensavam, mas era pela fé naquilo que Jesus havia realizado, naquilo que Jesus havia feito, e muitos acabavam retrocedendo nessa fé, agindo como meninos inconstantes, como a própria Escrituras diz. Olha só o que o autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 5, do versículo 12 ao 14. A esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam de alguém que lhes ensine novamente os conceitos mais básicos e elementares da palavra de Deus, ainda que precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é uma criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e entre o errado. Texto da palavra de Deus em Hebreus capítulo 5, versículo 12 ao 14. Então ele ilustra bem assim, nessa passagem, a questão da necessidade de crescimento, usando essa metáfora de uma corrida. Olha só o que o texto vai dizer. Portanto, também nós, visto que estamos rodearmos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. É a ideia de que não parem. Por que você fala sempre isso, pastor? Porque é justamente isso que nós estamos mais percebendo. Pessoas parando no meio do caminho. Ainda não se desenvolveram, não conhecem as bases do Evangelho. Não conhecem as bases elementares desse Evangelho. Porque ainda não conseguem se alimentar de comida sólida. Ainda fica totalmente envolvido com aquele alimento que é destinado às crianças, que é o leite. Por isso que, infelizmente, ainda não conseguem discernir o que é certo e o que é errado, como o texto diz. Então, ele ilustra bem essa questão da necessidade de crescimento, usando essa metáfora de uma corrida. Corrida essa que se faz necessário ter o quê? Perseverança e dedicação. Não é as Casas Bahia, mas precisa ter dedicação total a você. Você precisa ter isso. Dedicar-se nessa corrida, ser perseverante. O que é ser perseverante? É alguém que não desiste. Por quê? Porque sabe que existe um prêmio preparado para cada um de nós.
E o título dessa reflexão é justamente esse que eu tinha colocado aqui em cima, que diz assim, ó: olhando sempre para a linha de chegada, aonde Cristo está à nossa espera. Cristo está lá nos esperando. Então, correr é necessário. Correr de qualquer jeito, não. Correr de forma perseverante e se dedicando sempre e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Que esse ano de 2021 seja uma oportunidade propícia para que isso aconteça, para crescimento na fé, crescimento na graça, crescimento no conhecimento na pessoa de Jesus Cristo, e fazer com que a nossa fé seja alicerçada a cada dia, para que a incredulidade não venha habitar ou tomar as proporções do nosso coração. Por isso que eu acho interessante que nesse texto aqui nós encontramos pelo menos o quê? 3 disposições que nós precisamos ter para nos encorajar na corrida da vida. Qual é a primeira? Olhe ao seu redor e veja os vencedores. Já percebeu aquelas pessoas que você tem na igreja? Ela não dirige culto, ela não canta, ela não... Me fala alguma atividade aqui, não recita poesia, mas ela é firme, ela é alicerçada na fé, ela é uma pessoa que contribui com o reino de Deus, não só na vista das pessoas, mas principalmente quando ela está fora da visão das pessoas, mas ela está na visão de Deus. Então existem pessoas que nós podemos olhar e dizer são pessoas vencedoras, que estão desenvolvendo essa caminhada com dedicação e perseverança e não param jamais. Por isso que você sempre vai encontrar no seu ciclo relacional pessoas assim, que diante dos desafios do seu tempo, elas não pararam, elas não retrocederam, mas continuaram firmes, buscando o Senhor. Por mais que ela exista, ela tem as suas limitações, mas ela não permite com que as suas limitações sejam mais fortes do que o desejo intenso do seu coração de seguir adiante nessa corrida. Ela não permite. Limitações existem, eu tenho as minhas também. Eu não sei você, mas eu tenho as minhas. Mas eu não posso permitir com que essas limitações sejam fortes o suficiente para que eu não continue correndo com perseverança e com dedicação. Então, por isso você sempre vai encontrar no seu ciclo relacional pessoas piedosas que diante dos desafios do seu tempo, elas se tornaram e são pessoas, melhor, são pessoas vitoriosas em Jesus Cristo. Não é pelo que elas têm materialmente, mas pelo que elas cultivam em relação à sua comunhão com Deus. Por isso que ela diz: por mais que os impedimentos surjam, por mais que os desafios se levantem diante de mim, eu não paro, eu continuo. Então são pessoas que são vitoriosas. Imitem a fé dessas pessoas. Imitem a fé dessas pessoas. Olha só o que o texto vai dizer: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e quando o autor fala isso, ele está se referindo ao capítulo anterior, de gente que pela fé avançou. Pela fé, Abraão deixou tudo para trás e seguiu em direção a um lugar que ele nem sabia onde era, mas ele foi pela fé. Por isso que o versículo 6 do capítulo 11 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então é necessário uma orientação que o texto dá: olha ao seu redor, porque existem pessoas vitoriosas, pessoas que não retrocederam na fé, mas pessoas que continuaram a sua corrida, não permitindo que o peso, que o embaraço o atrapalhasse a continuar em direção ao autor e consumador da sua fé. Que às vezes nós achamos que vida no reino é estar relacionado a coisas. Não.
está relacionado à transformação de vida, está relacionado à consciência de uma fé que entende que mesmo se eu chegar em casa agora, os meus celeiros estiverem vazios, eu tenho consciência daquilo que o próprio Davi disse: eu fui menino, hoje eu sou homem, mas eu nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Então, uma dessas evidências que nos encoraja nessa corrida da vida é que nós sempre teremos pessoas do nosso lado que vão ser inspiração para nós, para que nós continuemos nessa corrida, para que nada nos atrapalhe, porque são pessoas vitoriosas. Começou a sua carreira e se sentiam sempre estimulados pelo próprio Cristo a uma esperança futura. Uma outra característica desse texto que nos faz refletir e que nos faz ter consciência e nos encoraja na corrida da vida, o texto vai falar justamente: olha para si mesmo. Ele nos deu uma orientação para olhar para a nuvem de testemunho, para as pessoas que fazem parte do nosso ciclo relacional, igreja, e você possa olhar também para você. E o texto vai dizer o quê? Que os atletas, eles costumavam, usar esses pesos aqui. Não o texto diz, mas a história vai dizer isso, que os atletas costumavam usar pesos a fim de treinar para as competições. Para talvez desenvolver uma técnica ali, para quando entrar na prova, quando ele estiver na prova, ele correr de forma mais leve. E nenhum atleta, como eu disse, participava da competição em si usando pesos, pois só serviam para tornar os corredores mais lentos. Então o excesso de peso muitas vezes afeta a nossa energia e afeta também a nossa resistência. Porque às vezes a gente fica fraco, porque às vezes a gente fica ali amarrado, não consegue sair do lugar, justamente por conta desse peso, por conta desses embaraços, por conta desses pecados, que às vezes a gente não sabe olhar para si mesmo, e aqui não é Deus que vai fazer, é você que vai fazer. Porque o texto está dizendo assim: deixando, é você que tem que deixar. A Paula citou um texto aqui a respeito do capítulo 15 de João, que fala sobre a videira, que a gente precisa se permitir aquele ato de você, como quer, limpar a árvore, para que ela possa ter um desenvolvimento e um crescimento maior. Ali é uma ação de Jesus, mas nesse texto não. O texto está dizendo que é eu que tenho que deixar algumas coisas para trás, para depois, quando os pesos não vierem e atrapalharem o meu progresso de vida cristã, eu não possa terceirizar o problema, porque ou coisa que nós passamos a exercer é a cultura da terceirização da culpa. A culpa sempre é o outro, nunca sou eu. Deixa para lá, te deixaram porque não sei o que lá, porque você, o outro não pensa em você, o outro não gosta de você, o outro não quer nenhum tipo de relação com você, e eu estou desse jeito por causa do outro. Nunca é por causa de você, nunca é você que precisa melhorar, que precisa olhar para dentro de si e tirar algumas coisas que são necessárias para você continuar avançando. É sempre o outro. Observe que talvez de fato o problema não esteja no outro, mas esteja em você, esteja em mim. Por isso que uma das evidências que nos encoraja a continuar nessa carreira de forma dedicada e perseverante é você olhar para si. É a necessidade de fazer uma autoanálise. O que me atrapalha? O que toma o meu tempo? O que suga as minhas energias? O que sufoca a minha resistência? Por que eu não consigo? Porque tem alguma coisa que você abraçou e não quer soltar. Sabe quando aquele negocinho, aquele bichinho de estimação que você tem? De jeito nenhum, fica aqui, não sai. Não, mas não está fazendo bem para você, mas eu quero ir assim mesmo. Ou alguma coisa que muitas vezes a gente não quer limpar, puxa o tapete, joga embaixo, certo, joga em cima, mas que esquece, o tapete vai ficar totalmente defeituoso ali. E o problema continua, porque às vezes a gente quer mascarar o problema. E não podemos. É a palavra de Deus, é o texto que está dizendo isso.
Então, se uma coisa que precisamos fazer é olhar para nós. O texto não nos apresenta quais são os embaraços. Por quê? Porque cada um tem o seu, irmão. Eu tenho os meus embaraços. E é uns trem chato demais. Você quer tirar fora, ele vem de novo, você manda ele embora, ele vem de novo. É insistente esse embaraço. E às vezes fica ali te consumindo, como eu disse. Então, por que ele não classifica aquele embaraço? Porque cada um tem o seu. Cada um tem a sua luta, cada um tem a sua dificuldade. E o autor trata dessa questão de forma subjetiva por conta disso. Todos nós temos os nossos pecados. Todos nós temos os nossos embaraços, que muitas vezes acaba nos impedindo de chegar na linha. É estranho isso falar isso, né? De estar com os olhos fitos na linha de chegar aonde Jesus está para nos esperar. E a última evidência que nos encoraja a continuar nessa corrida, nessa caminhada, está justamente no olhar para Cristo. Olhe para Jesus. Por isso que o texto vai falar que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, o Senhor Jesus que suportou, o texto vai dizer, mais coisas na terra do que qualquer um que você encontre nas Escrituras, se mostrando assim um exemplo perfeito a ser seguido. Quer ser melhor? Olhe para Jesus. Quer ser confrontado diante das suas realidades, para que você não terceirize a culpa? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor da fé, que é o autor da nossa salvação, aquele que suportou a cruz. O texto vai dizer, e sua crucificação envolveu o quê? Vergonha, envolveu humilhação, envolveu sofrimento, oposição, o texto vai falar dos pecadores, e até mesmo a rejeição temporária de Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Então na cruz Cristo sofreu. Ele sofreu todos os pecados do mundo. No entanto, Ele perseverou e consumou a obra do Pai, aquilo que o Pai havia lhe responsabilizado. Por isso que eu quero concluir nessa noite dizendo para você, irmãos, precisamos adicionar à nossa fé, a fé desses homens que são descritos no capítulo 11 de Hebreus. Lá vai falar sobre Abraão, que é considerado o pai da fé. Lá vai falar sobre Moisés. Lá vai falar sobre Abel, que a sua atitude, ela passou gerações e continua falando até os dias de hoje. Então nós precisamos provar nessa geração que a vida cristã, ela pode ser vivida de uma forma vitoriosa e de forma triunfante, desde que nós possamos o quê? Olhar ao nosso redor, olhar para nós mesmos e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. E entenda que existem os desafios, mas existirão sim as oportunidades para que você possa deixar para trás hábitos antigos e gerar hábitos saudáveis, principalmente a sua vida cristã. Se comprometa com isso, irmão. Se comprometa. Como eu disse no início, você é um representante desse reino. Aonde você está, você representa a pessoa de Jesus Cristo. E as pessoas querem enxergar atitudes de Cristo em você. Já parou para pensar nisso? Você é cristão? Então eu vou conseguir extrair alguma coisa boa de você. Tem coisa boa em você. Por isso que muitas vezes as pessoas querem ficar perto de você, Fabiana, para poder conversar contigo, com você, Paula, no trabalho, porque sabe que você de alguma maneira vai ser instrumento de Deus para falar algo não que elas precisam, mas aquilo que elas necessitam, para que suas vidas sejam transformadas. Então, a receita é deixando todo o peso e deixando todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia e nos rodeia. Quando a gente fala em assédio, a gente fala também em perseguição, né? Sabe quando não deixa você em paz, está sempre com o seu pé? Descarta, rompa,
A ideia é romper totalmente com o peso, romper totalmente com o embaraço. E às vezes com coisas tão sutis, às vezes até murmurações pequenas, que durante a semana vão se tornando gigantescas, você passa a reclamar de tudo e de tudo. E, como eu disse, terceirizando sempre a culpa. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus abençoe o nosso ano, e que nós possamos ter um comprometimento maior com Deus, um comprometimento maior com Jesus Cristo, nos permitindo com que o Espírito Santo trabalhe no nosso ser, a ponto de não desistirmos dessa carreira com dedicação e com perseverança. Amém? Como disse a Fabiana aqui no hino que nós cantamos, águas purificadoras, as águas que vêm do trono de Deus. É justamente essas águas que quer nos limpar por completo, nos restaurar por completo, nos fazer enxergar os pesos e os pecados, para que possamos correr uma vida cristã mais leve, tendo a consciência de, como disse lá no início, olhando sempre para a linha de chegada, aonde Cristo nos espera. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar, vamos falar com o Pai. Nesse momento você vai ter a oportunidade de fazer isso. Senhor, eu passei um ano terrível, reclamando, questionando, isso se tornou um embaraço, um peso, e eu sinto que eu tenho muito mais motivos para ser grato ao Senhor. Eu preciso levar em consideração aquilo que Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, que diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Poxa, está difícil o negócio. Senhor, obrigado porque o Senhor não se ausenta, o Senhor está sempre presente e me ajuda a passar pelos vales de sombra e morte. Por isso que eu não temo. É Jesus que faz isso. É o nosso Senhor, o Senhor dessa igreja, o seu Senhor em particular. Vamos orar? Deus querido, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos em teu nome aqui nessa noite. Obrigado, Deus, pela forma especial com que o Senhor conduziu esse culto. Obrigado, Deus, porque sentimos a sua presença nesse lugar. Obrigado, Deus, porque vemos no semblante dos teus servos aqui, ó Pai, a alegria incontida de fazer parte do teu corpo e de servir ao Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pela palavra, pelo texto bíblico que falou ao nosso coração nessa noite, nos fazendo refletir sobre a importância de não nos permitir com que os desafios da vida nos impeçam diante da corrida, ó Deus, que foi iniciado, mas que nós possamos correr, ó Deus, como eu falei, com dedicação, com perseverança, não permitindo com que os desafios, com que os embaraços dessa vida, com os pesos, suguem a nossa energia e a nossa resistência. Mas se isso acontecer, Senhor, nós temos a pessoa do teu Espírito Santo, que é o nosso encorajador, nos levantando, nos erguendo, nos dando suporte para seguirmos adiante. Ó Deus, fortalece o teu povo, fortalece os teus servos, como foi dito pela Paula. Eu não sei o que esse ano reserva para nós, mas eu sei aquilo que o Senhor já reservou para nós, que é a sua presença constante do nosso lado. Por isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus, que nessa semana, Pai, nós possamos levar em consideração a importância daquilo que nós somos, embaixadores do teu reino. Ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, mostrar isso através de frutos. Como a Paula disse, se for necessário, ó Deus, nos colocar diante das tuas mãos, ó Deus, para que possamos passar por essa poda, porque sabemos que poda deve ser dolorido, porque vai mexer em coisas que a gente não gostaria, porque o vínculo é muito intenso, mas não percebemos que o vínculo com essas coisas tem nos feito mal, tem atrapalhado a nossa carreira. Mas o nosso desejo, ó Deus, é com que essas coisas sejam mudadas na ação do Senhor para conosco e a nossa ação também para conosco, deixando essas coisas de lado. Ó Deus, nos ajuda a seguir, nos ajuda, ó Deus, a continuar firmes contigo. E desde já eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus, pela vida dos teus servos que vieram aqui nessa noite, pela vida também daqueles que de alguma maneira terão contato desse culto através, ó Deus, da transmissão, ou estão participando diretamente através dessa transmissão. Nos dá força, Pai, no nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos e agradecemos.
Amém, graças a Deus. Meus irmãos, próximo domingo nós teremos ceia do Senhor. Então você que está em casa nos acompanhando, você que não pode participar ou tem sua dificuldade de estar aqui, separe aí seu pão, seu suco de uva, e nós vamos celebrar ao Senhor a ceia do Senhor no próximo domingo. E eu queria muito que os irmãos eleitos, para a diretoria de 2021 pudessem estar aqui, para que a gente possa orar junto, dando posse a essa nova diretoria de 2021. Amém, queridos? Que Deus abençoe, os guarde e os proteja. Amém.